Salve, salve, galera do 3 na tela! Domingão, 3 de setembro, é dia de derby paulista. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras contra Corinthians. Olha, no vídeo de hoje, curiosidades para você envolvendo o que para muitos é o maior clássico do futebol brasileiro. Você sabia que Corinthians e Palmeiras em uma semifinal já foi disputado e o classificado foi para a final por ter mais escanteios? Te conto isso no vídeo de hoje. Bom, Corinthians e Palmeiras clássico centenário brasileiro. Seguinte, hein? Corinthians, clube de 1910, Palmeiras, clube de 1914. O primeiro clássico foi disputado dia 6 de maio de 1917. No primeiro jogo, o Palmeiras ganhou por 3-0. O Corinthians, inclusive, só foi vencer o seu maior rival em 1919, também por 3-0, ou seja, 2 anos depois do primeiro jogo entre eles. E tem uma questão, viu? Quantos jogos já tiveram entre eles? Quantas vitórias de um? Quantas vitórias de outro? Bom, tem 3 cálculos, viu? O Palmeiras tem um número, o Corinthians divulga outros números, aí não sei quem fala outros números. Então, sem confusão, eu vou passar para você aqui o seguinte, que tem muita discussão até envolvendo corintianos, palmeirenses e tudo mais, né? Que é o seguinte, a gente fala, historicamente, o Palmeiras é freguês do São Paulo, ou seja, num duelo entre eles, o São Paulo, ao longo do tempo, foi se dando melhor diante do Palmeiras. Tivemos até, por exemplo, o caso das últimas 2 Copas do Brasil. Em relação ao Corinthians e São Paulo, aí a gente fala, o São Paulo é freguês do Corinthians. Isso significa que, historicamente, no duelo entre eles, duelos eliminatórios, enfim, ao longo desses anos, né, das décadas, o Corinthians se deu melhor que em relação ao São Paulo. Por exemplo, o São Paulo não chega a 2 dígitos de eliminações contra o Corinthians. Tem gente que conta 7, tem gente que conta 6, tem gente até que conta 8, enfim. Mas seria 17-7 pró-Corinthians. E aí, em relação a Corinthians e Palmeiras, aí é que tá. Porque muitos falam que o Corinthians é freguês do Palmeiras. Isso se deve ao fato de que, nos jogos mais históricos, de fato, o Palmeiras eliminou o Corinthians, esses jogos mais históricos, Libertadores, enfim. Porém, ao todo, o Corinthians eliminou o Palmeiras em 11 oportunidades. E o Palmeiras em relação ao Corinthians? 8. Portanto, 11-8 para o Corinthians. O Corinthians tem 3 na frente aí do Palmeiras. O que acontece? Em competições que não o paulista, o estadual, o Palmeiras tem mais eliminações, eliminou mais o Corinthians, né? Só que no Campeonato Paulista, o Corinthians que eliminou mais o Palmeiras. Mas no total, Corinthians 11, Palmeiras 8. Aqui no 3 na tela você sabe de tudo. Não é bem assim que o Corinthians é freguês do Palmeiras, hein? Tá, legal. Seguinte, e por que esse nome derby? Derby. O nosso roteirista, inclusive, nosso grande Marcelo, derby pra mim, até ele falou a marca do negócio aí, né? Por que derby? Acontece o seguinte, o nome derby ele foi dado por um jornalista, o Thomas Mazzoni, na década de 1940. Ele que apelidou Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians de derby. E o porquê? Porque acontece o seguinte, qual foi a inspiração para esse nome? Você sabe? Vai descobrir agora. A palavra derby, ela tem ali origem inglesa, né? E ela se aplica ao futebol para determinar um jogo entre 2 equipes da cidade, da mesma cidade, né? Ou seja, Corinthians, da cidade de São Paulo, Palmeiras, da cidade de São Paulo. E aí, essa referência do derby, ela é a seguinte. O Corinthians e Palmeiras, grandes rivais da época, né? Tanto é que o jornalista deu o nome na década de 1940. E esse nome do derby, ele faz referência ao Epsom, que
é a mais importante corrida de cavalo do mundo, né? Ali 1780, né, até a origem da palavra derby é em relação a Lord Derby, que vem aí, né, 1780 mais ou menos. Você sabia que o nome Derby, a origem dele era de corridas de cavalo? Não sabia, né? No 3 na tela aqui, você aprendeu. Merece seu like, não merece? Ah, e a maior goleada, hein? A gente sempre, quando tem esses clássicos importantes, esses jogos, né, envolvendo esses clássicos e tudo mais, sempre tem aquela questão dos torcedores. Ah, e a maior vitória, né? Qual a maior goleada envolvendo esses rivais? Aí o palmeirense pode encher a boca para falar, né? Em 1933, ainda quando o Palmeiras era Palestra Itália, o Palestra Itália na época aplicou um sonoro 8-0 para cima do Corinthians. Ô Júlio, oi! E aquela história lá que ninguém sabe, hein? Negócio de maior número de escanteio, favorecer um ou outro. Conta essa história, eu vou contar agora uma das melhores histórias, pelo menos para mim, envolvendo Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Foi em 1938. Depois da Copa do Mundo de 38, o São Paulo estava numa grande crise financeira. Aí o São Paulo, para gerar lucros, decidiu fazer um quadrangular, envolvendo aí as equipes de São Paulo, Portuguesa, Corinthians e Palmeiras. A fim de aliviar a sua crise financeira, portanto, a equipe do São Paulo criou esse quadrangular aí para tentar se aliviar nas suas contas. Inclusive, ficou até conhecido o campeonato como Taça Mundial Júnior. Aí é o seguinte, uma semifinal São Paulo e Portuguesa, já te adianto que a Portuguesa foi para a final, a outra semifinal Corinthians e Palmeiras. Em 1938 terminou 0-0. Então eu sei que hoje é como? Disputa de pênaltis. Vamos para pênalti. E não tinha Cássio, não tinha não sei o que. Não. 0-0. Qual foi o critério de desempate na época? Aquele que tivesse maior número de escanteios ia para a final. Pois bem, o Corinthians. Sabia dessa? O derby de tanta importância já foi decidido em números de escanteios. E aí, a fim para arrematar a curiosidade, o Corinthians ganhou da Portuguesa na final, tá? Inclusive esse jogo, depois você pesquisa aí, esse jogo envolvendo Corinthians e Palmeiras leva um nome até famoso até hoje, para muitos que contam essa história, né? Foi o famoso Jogo das Barricas. Legal, né? Curtiu? Espero que sim. Gente, esse foi uma curiosidades, né? Um vídeo breve aqui para você, para contar um pouquinho aí dessa história rica entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Bom jogo para você, boa torcida, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, hein?